Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, tipo videoteca, no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel é o quarto livro dos profetas maiores, primeiro Isaías, depois Jeremias, o terceiro livro Lamentações e o quarto Ezequiel, e o quinto será Daniel, que será o próximo livro que nós iremos comentar. Ezequiel possui 48 capítulos, 1273 versos. E esse capítulo 28 é um capítulo muito cotado pelos teólogos, por aqueles que estudam, porque nesse capítulo 28, Ezequiel menciona o querubim ungido, assim como Isaías o faz no capítulo 14 do seu livro. Parece que Ezequiel agora está fazendo, já no capítulo 26, Ezequiel fez uma profecia contra Tiro, a cidade. No capítulo 27, seu lamento mostrou toda a glória de Tiro. Mas agora no capítulo 28, a profecia é contra o rei de Tiro. Se torna de uma forma pessoal. E, de alguma forma, esse rei de Tiro, por trás dele existia a figura diabólica de Satanás. O diabo usara Tiro, assim como a Babilônia, para propagar seus falsos ensinos no mundo inteiro. Os navios de Tiro viajavam por todos os cantos do mundo antigo, propagando a perversa religião de Tiro, que era satânica, diga-se de passagem. Até Israel foi afetado por isso. O reino do norte chegou a ser dominado por Jezabel, que era filha de um sacerdote de Tiro. Jezabel, que introduziu o culto a Baal no norte, era da cidade, filha de um sacerdote de Tiro. Note que à medida que Ezequiel descreve a atitude de orgulho e rebelião peculiares dessa cidade, ele tem em vista também a verdadeira fonte do poder que domina a cidade e seus líderes, e mostra a verdadeira fonte que estava por trás do rei de Tiro. Os primeiros 4 versos do capítulo 28 refere-se ao príncipe de Tiro, que fora um verdadeiro monarca do povo. Ele orgulhou-se a ponto de pensar que era igual a Deus. Ezequiel revela o poder que motivava esse príncipe, que era o poder de Satanás, que é mencionado aqui como o rei de Tiro. Ezequiel não se refere aqui a um rei terrestre, porque a descrição dada é de um ser sobrenatural, declarado como sendo o sinete da perfeição. Cheio de sabedoria e beleza, ele habitava no Éden, ou habita no Éden. Não se deve confundir esse Éden, que Ezequiel menciona no capítulo 28, com o Éden de Adão e Eva, que era o jardim de Deus. O Éden de Adão e Eva era um Éden vegetal, cheio de árvores boas. Esse Éden mencionado em Ezequiel 28 é um Éden mineral, cheio de pedras preciosas, que é também chamado o Monte Santo de Deus, onde as ruas são pavimentadas de pedra. Faz lembrar Nova Jerusalém, cujas ruas serão pavimentadas de ouro. A descrição mais notável desse ser prende-se ao seu nome. Ele é chamado de o querubim da guarda ungido, verso de número 14, o querubim que guardava o trono de Deus, sendo que os querubins são anjos mais chegados ao trono de Deus. Esse ser, por algum tempo, deveria ter tido uma posição muito elevada na hierarquia celestial. Lembra que Ezequiel tinha visto, no primeiro capítulo, querubins. No capítulo 10, Ezequiel teve outra visão de querubins. E agora, no capítulo 28, ao mesmo tempo que ele está tendo sua visão profética, ele menciona esse querubim. Parece que Ezequiel teve uma visão do próprio Satanás na sua glória antes da sua queda. Certo dia, Deus permitiu que a fidelidade desse querubim fosse provada, mas devido ao seu orgulho, ele falou:
achou iniquidade em ti. Verso 15. Em resumo, ele foi expulso do céu e foi lançado por terra. Diz aqui no verso 16, 17, pelo que te lancei, profanado fora do monte de Deus, lancei-te por terra. A descrição de Ezequiel sobre o relacionamento entre esse ser sobrenatural e o príncipe de Tiro antecipa o futuro relacionado entre Satanás e o anticristo. Podemos descrever o rei de Tiro, o príncipe de Tiro, como o anticristo do Antigo Testamento. Através da história, Satanás tem delegado seu poder e autoridade a monarcas perversos, com a intenção de contrariar os planos de Deus para a humanidade. Essa longa lista de monarcas ou príncipes chegará ao fim com o tirano dos tiranos, o anticristo. O anticristo também será um governante, a besta que sobe do mar, Apocalipse capítulo 13. Então, esse príncipe de Tiro aqui é considerado como o anticristo do Antigo Testamento. Vamos então ver essa profecia, uma das mais importantes do livro de Ezequiel e do Antigo Testamento. Olha só. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração. Ele era todo orgulhoso, coração elevado. E dizes, olha o que ele dizia: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento. Tipo do anticristo, que querá se assentar sobre a cadeira de Deus, ser adorado como Deus. Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. Parece que ele se sentia tão orgulhoso, que ele se sentia como um Deus, mas também diz, sendo tu homem e não Deus. É aqui que os comentaristas dizem, ora era o homem, mas que ficou tão orgulhoso, E outros vê a figura de Satanás por trás desse orgulho todo. E estimas o teu coração como se fora coração de Deus. Ele se sentia como um Deus na terra. Eis que mais sábio és que Daniel. A menção de Daniel aqui mostra que Daniel tinha uma posição proeminente na corte babilônica. Ezequiel reconhece Daniel no capítulo 14. Ele menciona Daniel em Ezequiel 14, menciona Daniel, Noé, Daniel e Jó no capítulo 14, seu livro, e no capítulo 14, verso 20. Depois você veja lá o comentário do capítulo 14, acerca de Noé, Daniel e Jó. E aqui no 28:3 diz que és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. A sabedoria de Daniel era uma sabedoria espiritual para descrever enigmas, sonhos, e esse rei de Tiro se considerava mais sábio. Alguns dizem que a pessoa mais sábia do Antigo Testamento não foi Salomão, mas sim Daniel, que a sabedoria de Salomão era acerca de provérbios, de animais, coisas ao seu redor. Mas a de Daniel era para interpretar enigmas, Enquanto que a sabedoria de Salomão era horizontal, a de Daniel era vertical para cima. E a do rei Tiro aqui é vertical para baixo, porque ele planejava o mal, pensava no mal, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Comparando a sabedoria de Daniel com o príncipe de Tiro, alguns acham que é a figura do próprio Satanás. Verso 4, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquirisses ouro e prata nos teus tesouros. A sabedoria aqui dele era para negociar, adquirir ouro, prata, assim como Salomão também tinha essa sabedoria. E aqui o príncipe de Tiro é comparado a Daniel como um dos homens mais sábios da época na corte babilônica. Pela extensão da tua sabedoria e no teu comércio aumentasse o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Cada vez coração mais elevado, Assim como Nabucodonosor
também se elevou o seu coração. No livro de Daniel, capítulo 4, nós depois vamos ver isso. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. O Senhor Jeová é aquele que vê o coração elevado dos homens, e portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração, como se fora coração de Deus. Ele pensava, de fato, no coração, que ele era Deus, que ele era o Senhor ali de toda aquela terra. Eis que eu tirarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembaiarão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Com toda aquela sabedoria, ele achava também que ele podia manter a cidade fortificada. Mas olha o que o Senhor está dizendo. Eis que trarei sobre ti estranhos, e eles viriam os mais formidáveis dentre as nações. No caso, Nabucodonosor, que é chamado rei dos reis, no 27:7, os quais desembainharão as suas espadas, e também Alexandre o Grande, contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Morrerá essa morte dos traspassados no meio dos mares. Dirás ainda, diante daquele que te matar, eu sou Deus. Ele ainda ia, a sua última frase que ele ia proclamar, era eu sou Deus, aquele que eu estava transpassando. Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpassa, na mão do que vai enfiar a espada, vai mostrar que você é homem e não é Deus. Da morte dos incircuncisos morrerá. Não é? Era gentil, incircunciso, da morte dos incircuncisos morrerá por mãos dos estranhos, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. Aí continua, agora veio a lamentação sobre o rei de Tiro, após sua morte. Verso 11, que é uma das expressões que muitos vê esse nete da perfeição, querubim ungido como Satanás. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e disse-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e aqui no verso 13, muitos acreditam que Ezequiel, de alguma forma, foi transportado para o tempo em que Satanás estava no Éden, o antigo Éden antes de Adão e Eva, não é? Esse Éden é mineral. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Esse Éden aqui é um Éden mineral. E vai dar o nome dessas pedras. Essas pedras são as mesmas pedras que apareciam no peitoral do sumo sacerdote, com exceção de 3 pedras. Aqui são 9 pedras preciosas, no peitoral era 12, representando no efode o ministério sacerdotal das 12 tribos, não é? Uns dizem que o sacerdócio de Cristo é completo, portanto, no peitoral de Cristo possui 24 pedras preciosas, né? Das 12 tribos e das 12 apóstolos. Isso a Nova Jerusalém também revela. Mas aqui mostra essas pedras preciosas, e são as mais valiosas das pedras. As 3 que ele não tem do peitoral do sumo sacerdote, do efode, que o sumo sacerdote trazia, são as pedras de menos valor. Olha só, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onis, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. 9 pedras preciosas. E o ouro, ele cobria-se de ouro. Diz que
Na Nova Jerusalém as ruas são de ouro, pois esse querubim se cobria de ouro, ele era todo coberto de ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Ele também tocava instrumentos, tambores e pífaros, não é? Por isso que alguns dizem que Satanás, que essa é uma menção a Satanás, porque vai dizer aqui no verso 14, tu eras o querubim ungido. Então, essa menção aqui, dizem alguns que ele era o ministro de louvor diante de Deus, estava em ti no dia em que fosse criado, mas mostra que ele foi criado, um ser criado, e foram preparados. Verso 14, e aqui tu eras o querubim, assim como Ezequiel viu a visão de querubins, no capítulo 1, Ezequiel sabia o que falava de querubins, e no capítulo 10 também do seu livro, aqui ele menciona querubim. A palavra querubim no hebraico significa cobridores, são seres cobridores, diferente da visão de Isaías, que era serafim, que quer dizer seres luminosos. Querubins são seres que cobrem, eles cobriam a arca com as suas asas, não é? Então tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Aqui declara que Deus tem um monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andava. Pedras afogueadas, era tipo brasas essas pedras, e ele andava no meio dessas pedras afogueadas, nesse Éden, que é considerado um Éden mineral, no monte de Deus, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, ele era todo perfeito nos caminhos, desde o dia em que fosse criado. Note que esse querubim foi criado, não é só Deus, é eterno. Desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era o sinete da perfeição, mas foi achado iniquidade nele, foi achado pecado. O pecado é de origem angelical desse querubim. Aqui, na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência. Ele se tornou violento no interior. E pecastes, a palavra pecado, da onde veio? Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Note que aqui nós saímos de Tiro e foi transportado Ezequiel, parece por uma visão, quando Satanás estava no monte de Deus, e profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Que visão Ezequiel tem, do verso 13 a 16, e continua ainda no 17 do capítulo 28. Elevou-se o teu coração, aqui é a razão da sua queda, orgulho, soberba. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. A razão da queda. É tão sábio, tão entendido, que a formosura dele o fez corromper. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que eles olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio. Até o comércio dele é injusto, não é? Por isso que enriquece. E pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Tinha santuários e os profanou. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que o consumiu, que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra. Parece que o querubim desceu, né, que se cobria de ouro, pedras preciosas, desceu todo queimado, se queimou, não é? Desceu em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. No final, Lúcifer será lançado no lago de fogo, né? O nome Lúcifer vem de Isaías, capítulo 14, e aqui ele é chamado querubim ungido do trono do Monte Santo, andava entre as pedras afogueadas.
Agora vem a profecia contra Sidom. Com isso termina o lamento sobre o rei de Tiro, aquele que Ezequiel teve uma visão, da época de Satanás. Agora vem a profecia contra Sidom. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Sidom e profetiza contra ela. Sidom é dos sidônios, não é? Ficava próximo a Tiro também. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela, para Sidom, a peste e o sangue nas suas ruas, e os transpassados cairão no meio dela, estando espada em redor contra ela, e saberão que eu sou o Senhor. Os sidônios também adoravam Baal, mas vão conhecer o verdadeiro Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique. Os sidônios era como espinho que picava Israel, né? Tiro e Sidom. Jesus também foi para as regiões de Tiro e Sidom, onde veio aquela mulher sírio-fenícia pedir pela sua filha. Mateus capítulo 15. E nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor de qualquer ao redor deles. Os roubos saberão que eu sou o Senhor Jeová. Os sidônios eram como espinho para Israel. Assim diz o Senhor Jeová: quando eu congregar a casa de Israel entre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos da nação, então habitarão na sua terra, que dei a meu servo Jacó. A terra pertencia a Israel, tinha dado ao seu servo Jacó. E habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, sim, habitarão seguros, quando eu executar juízo contra todos os que roubam nos seus contornos, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Amém? Com isso conclui o capítulo 28. Agora nós iremos para o capítulo 29, profecia contra o Egito. Profecia contra o Egito. O Egito também vai receber sua profecia aqui no capítulo 29, no capítulo 30, 31 e finalmente 32, o lamento sobre Faraó, rei do Egito. Muito bem, esses próximos 4 capítulos, 29, 30, 31 e 32, é contra o Egito. Vamos cobrir então o capítulo agora 29. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, que isso foi no outro ano, no 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Note que a profecia contra o Egito veio antes daquela profecia do capítulo 25, que a profecia do capítulo 25, aqui diz que ela veio no 11º ano, enquanto essa veio no 10º ano, né? No capítulo 26, no ano 10º ano. Esse aqui foi no ano 10º, a do 29. Então, ela é anterior à do capítulo 26, a Tiro. E agora diz, no 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Faraó. Ele deveria profetizar agora contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. O Egito é a segunda nação mais mencionada na Bíblia, depois de Israel. Fala e diz, assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito. Faraó, rei do Egito, aqui é chamado grande dragão, outro símbolo de Satanás. Grande dragão, que pousa no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu, eu o fiz para mim. Esse rio é o rio Nilo, não é? O Egito é interessante. 87% do território do Egito é deserto, só 13% é habitado e ao redor do rio Nilo, né? Alexandria, outra cidade importante, que fundada por Alexandre o Grande. E eles diziam que é chamado Delta do Nilo, que é uma das
regiões mais fértil, né? Mas só 13% do Egito é realmente terra fértil. No meio de ti, diz, o meu rio é meu, eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos e prenderei o peixe dos teus rios, as tuas escamas, e todo o peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas. Deus diz que é por anzóis e trazer esse grande dragão, o Egito. E te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios. Parece que o rio ia secar e os peixes iam morrer, como ele fez, não é? Nas pragas. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido, nem ajuntado os animais da terra, e as aves do céu te dei por mantimento. Que profecia contra o Egito, contra Faraó. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornarão um bordão de cana para a casa de Israel. O bordão de cana era que se apoiava, não é? A casa de Israel se apoiou no Egito e ia se tornar um bordão de cama. Tomando eles pela mão que quebrasse, e lhe rasgasse todo o ombro, e encostando eles sobre ti, te quebrastes. Quebrou o bordão, tornando imóveis todos os seus lombos, não é? Se tornou imóvel. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti homem e animal, e a terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque dissesse, o rio é meu, eu o fiz. O Egito se gloriava daquele rio. Deus disse, eu vou agir no meio desse rio para vocês saberem que eu sou o dono do rio, não vocês. O rio é meu, eu o fiz. Portanto, eis que estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões. Como eu disse, 87% é deserto no Egito. Desde Migdol até Sevene, até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. 40 anos a terra assolada. O 40 é um número da prova nas Escrituras. Por 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos. Esse seria o tempo que o Egito seria totalmente desamparado. E espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pela terra. Enquanto que o cativeiro de Israel durou 70 anos, o dos egípcios ia durar 40 anos. Mas assim diz o Senhor Jeová, ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados. Deus ia trazer eles ao final de 40 anos. E removerei o cativeiro dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra da sua origem, e serão ali um reino baixo. Deus prometia restaurar o Egito também. O cativeiro de Israel, 70. Dos egípcios, dos judeus, 70 anos, dos egípcios, 40. Mais baixo se fará que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. Os egípcios foi um dos primeiros impérios que apareceu. Dominou sobre muitas nações. Depois vieram os assírios, depois os babilônicos, depois o império medo-persa, depois o grego e finalmente o romano. Foram os grandes impérios. Hoje o Egito não é lá grande coisa, não é? E não terá mais da casa de Israel a confiança para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade. Quando olharem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. Irão reconhecer os egípcios também, o Senhor Jeová. E sucedeu
que no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, olha só, no ano 27, agora veio a palavra do Senhor a Ezequiel dizendo, aqui já é outra profecia, ainda no capítulo de número 29. Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelejou, e não houve paga de Tiro para ele. Voltou a falar de Tiro aqui no final do capítulo 29, verso 18. Nem para o seu exército, nem pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. No ano 27, então, veio a outra profecia, dizendo como Nabucodonosor fez a Tiro, também ia dar a terra do Egito. E levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e será paga para o seu exército. Ia tomar a terra do Egito para o seu exército, isso seria a paga. Por paga do seu trabalho com que serviu, contra ela lhe darei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder da casa de Israel, no dia que brotasse, e te darei abrimento de boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Com isso, nós concluímos o capítulo de número 29, a profecia contra o Egito. Nós vamos ter outra profecia contra o Egito e contra Faraó no capítulo 30, depois outra profecia ainda no 31 e finalmente uma lamentação a Faraó, rei do Egito, não é? Então vai ter outra profecia aqui no capítulo de número 30. Muito bem, com isso nós concluímos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, coloque aí um sinal de joinha. Ajude-nos a divulgar esse canal do YouTube, que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Amém? Voltamos para comentar o capítulo 30, 31 e 32.